Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! É isso aí, Kilson Johnny. Seja bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma edição, hein? A Voz do Além. Maravilha, hein? Lembrando que nós estamos no ar no YouTube todas terças, quintas e sábados, sempre ao meio-dia, impreterivelmente. Impreterivelmente. Ao meio-dia, tá legal? E é o primeiro podcast do Brasil em TV aberta todos os sábados. Às 22h30. Popularmente conhecido como 10h30. 10h30. 10h30 da noite, né? Então, você tem a opção de assistir na Rede Meu Norte para mais de 8 estados, também aqui no nosso IELCast, o que a gente está muito feliz com a evolução. Nós estamos em todas as plataformas digitais, todas, absolutamente todas, de áudio, de vídeo, e a gente está muito feliz. Então, como esse conteúdo é de graça para você, já dá um like, ativa o sininho. E compartilha, né? Compartilha, cara. Você compartilha com o seu melhor amigo. E também com os melhores inimigos. Por quê? Eles sempre vão lá. Não é pra invejoso, é uma desgraça, né, rapaz? É verdade que eu sou... Tudo bem, Kilson? Tudo tranquilo, Cara, graças a você Deus. tá bonito. Heron, veste o homem atual. E a Heron, lembrando que tem loja no Teresina Shopping. E a loja exclusiva, né? Ela tem uma loja Heron. no Teresina Shopping, que é um dos maiores shoppings daqui, da nossa capital. E também você encontra em todas as lojas Noroeste, no Maranhão e no Piauí. Em Parnaíba, mandar um abraço para Parnaíba. Rapaz, você tá rico, cara. É, porque você tá tocando fogo em dólar, pô. exatamente. Sabe que aqui não é foguinho, não, é fogaréu, né? É a fogaréu, né? Mostra aí essa camisa, nova coleção, olha. Lindona, hein? Chegou agora, hein? Caraca, essa música, essa parada tá muito boa. O Denis, gostou, que é um né? esquerdista absurdo, ele pode usar essa camisa. Pode. Não é? Essa camisa tem poder, né? Se você pudesse traduzir essa camisa. Uma legenda. Pra tocar fogo no dólar! É o nosso símbolo, né? Lembrando que vem aí a nossa lojinha com bonés e camisetas, tá personalizadas. A loja tá linda, né? A gente tá começando. terminando, a gente já tá ajustando tudo, mas vai ficar um negócio muito legal. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Jupi Alimentos, que tem o melhor cuscuz do Brasil. Isso é bom. Se você é do sul do país, você não sabe o que é um cuscuz. Você não tá sabendo. Uma tapioca de manhã. Sabe? Claro que sabe, né, cara? Mas na hora que se comprar, você lembra? Jupi Alimentos. Jupi! A Faculdade Santo Agostinho UniFSA. O melhor centro de ensino do meio norte do Brasil. Com uma história simplesmente espetacular, né? Informação é com a UniFSA. UniFSA. Vamos lá, meu povo aí do Twitter, me ajuda. Medifarma, todo mundo testado, hein? Pois é, a Medifarma é simplesmente espetacular. Ela tem tudo que você precisa. Se você é secretário, se você é dono de empresa e precisa de material de saúde em estoque, aonde? Opa, Medifarma. Alô, seu Luiz! Alô, seu Luiz! Seu Luiz é danado. E é claro, ao nosso... Você sabe, um carpete maravilhoso americano. Esse é o primeiro case de sucesso. A Formato, cara, é o que tem hoje de mais moderno na nossa região, com cadeiras corporativas, daqui o Corporation Office. Corporation Office Formato. Por favor, meu assessor em inglês. Corporation Office Formato. A Formato, se você é um advogado de sucesso, tem que ter o quê? Formato. Se você quer ser um médico de sucesso. Formato. Se você é um arquiteto de sucesso. Aí sim, né? Tem que ter formato. Se você tem um escritório de professor. Já sabe, formato. É formato, velho. Né? Não esquece. Tu tá em que mundo? Já falei. Gente. Agradecendo sempre a Favorita pelos nossos petiscos maravilhosos e a Favorita por alimentar a nossa cadeia alimentar aqui. E a melhor internet? Mas a cadeia alimentar que a gente tem aqui é braba, né, velho? Não é fácil, hein? Semana passada, o carne de sol todo dia do Texas não aguenta. E é claro, a melhor internet do Brasil com o Félix. Ai, caiu aqui. Eita. Não tem problema não. O Félix já chega bagunçando aqui, é que nem o Denis Montoril aí. Olha aí, ó. É o Félix da Formato. Bate uma foto aqui, o Will. O Will Gonçalves, nosso assessor. É o Will TikTok. Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso querido Félix. Félix tá danado querendo falar nesse microfone, né, Félix? Tô te lendo, Félix. É a melhor internet do Brasil. Você já pode se inscrever pelos nossos canais, vai aparecer durante a nossa entrevista dos nossos patrocinadores aí, que vai aparecer a cartela, você já faz. E hoje, Kilson Jones. Sim. Roteirizado aqui por Denis Constantino. Vamos lá. Denis Moura.
Hoje nós vamos ter o prazer de receber um dos mestres que a gente tem aqui na nossa região e no Brasil, porque o Brasil ainda não conhecia. Aliás, estava conhecendo pelo TikTok, mas agora vai conhecer mais ainda. Mais ainda, né? Hoje a gente vai tratar sobre educação, sobre pandemia, sobre Covid, o que é muito importante. Sim. Se você odeia o Saber PT... qual é realmente a origem, Se você né? odeia o PT, ama o PT. Se você odeia o Bolsonaro e ama o Bolsonaro, você não pode perder esse podcast. Não, e não muda de canal, porque você tem que rebater tudo isso aqui nos comentários. Eu quero que você fale tudo aqui nos comentários aqui embaixo, tá legal? Você de esquerda e da direita. Do centrão também. Fake news, cara. O que teve de fake news no Brasil e no mundo não é normal. Então, a gente vai tratar disso aqui também. Hoje nós temos o prazer de receber o cearense de Senador Pompeu, nascido no dia 27/5/1969. 69, hein? 69. Paulo Henrique Pinheiro é um sucesso hoje no TikTok, cara. Um sucesso, na Nas verdade. redes sociais, hein? Ele é filho de agricultor cearense, né? É extensionista rural, é isso mesmo? E extensionista rural de Campo Maior, nasceu em Senador Pompeu e viveu o primeiro ano na zona rural de Milhã no Ceará, em 1971. Melhor do que ninguém para contar ele. Uma salva de palmas para o nosso professor Paulo Henrique. Alô, professor Paulo Henrique. Qual é a cor da sua máscara? Ei, qual foi a cor da máscara que você chegou aqui? Olha aí. Aí. Vermelho. Petista todo. Não sei se é petista. Hoje nós vamos entender essa história aqui, porque lá no TikTok dele tem, mas antes, você aprecia um bom vinho, um bom álcool? Nós estamos aqui até tomando uma Imperial para entrar no clima. É verdade. Eu quero te parabenizar aqui Olha e te presentear da iBeer, que é nosso patrocinador aqui. Olha aí. A iBeer é um startup, é o primeiro depósito online 24 horas do Piauí, é uma startup piauiense. E ela faz um trabalho incrível, assim, de entregar a nossa birita. Em todos os lugares. De segunda a quinta-feira, de cedo. 9 da manhã. Até às 3 da Professor que estuda muito, às vezes, eu quero tomar uma para dar uma aliviada. 9 horas da manhã, eu não vou sair de casa que a mulher não deixa, a insegurança. Liga, ele vai deixar. E sexta, sábado e domingo? É 24 horas. Entrega onde mais? Em motéis. Você já pediu? Já pedi uma vez. No motel? No motel. Foi bom pra caramba. Esse aqui é um moscatel da Aurora, professor. Olha aí, pois essa aqui eu já vou agora à faça noite. a base com a esposa, né? Eu já faço um TikTok agora de noite. Olha aí, iBeer. Quando lembrar de pedir bebida? iBeer! Tomando um império para virar imperador. Você usa óculos, professor? Uso óculos. E aqui é um voucher de 50%. Olha só. É um voucher de 50% na ótica, a mais moderna do Brasil. Você pode escolher qualquer armação, qualquer produto, você vai ter 50%. Beleza. Eu digo para você que você pode, por exemplo, presentear a esposa com óculos da Versace. Da Fendi. Da Fendi, pagar só a metade. Já viu? Olha aí. Tá vendo como é que é? Também vai render outro TikTok. Olha, aqui, ó. Eu tô usando o meu óculos da Prada. Sim. Olha. É fraco não, viu, Kilson? Prada. Tá bem, né? Mas Tá é bem. patrocinador da ótica. Eu mesmo não tenho condições de pagar ainda. Quer dizer que você gostou que eu fiquei legal de óculos, ô Denis? Ficou bacana. A cara de... E eu não sou intelectual, não, cara. Que ridículo você. Gostou, professor? Cara de biólogo, né? Biólogo, né? Cara de biólogo, né? É verdade. Eu soube que você andou transitando pela Pois biologia. mas eu fui jubilado. Você não gostou do azão-azinho? Não, eu tentei fazer, só que eu não dava, porque eu fazia rádio e não dava para conciliar. Ou eu trabalhava para sustentar, ou estudava. Era muito... Como a história de milhares de brasileiros, né? Com certeza. Quem é Paulo Henrique Pinheiro? Cara... Ei, Kilson, vai rascada que ele me meteu Vamos aqui. lá. Quem é Paulo Henrique Pinheiro? Paulo Henrique é um professor já de 30 anos de profissão aqui no estado do Piauí. Eu comecei aqui exatamente na biologia, Yeldson, porque eu fazia odontologia na Federal e mesmo sendo uma universidade pública, Kilson, a gente tem que comprar os equipamentos, os instrumentos do dentista, né? E como eu sou filho de professores ali de Campo Maior, né? Eu terminei, deixa eu ajustar aqui. Pode puxar na orelha. Puxa aqui no bicho, né? É. Eu terminei... No bicho eu não sei, no microfone você pode puxar aí tranquilo. Aí eu terminei tendo que ministrar aula de biologia nos cursinhos para financiar o meu curso, né? E, cara, eu gostei demais da Cara, biologia. uma vida paralela ali. Eu gosto de contato com gente. Eu estava falando pro Kilson aqui antes de começar que eu cheguei a montar consultório, eu sou ortodontista, mas, cara, eu ficava no consultório tentando falar e o paciente com a boca aberta, cheia de ferro, e eu ali naquela agonia danada.
terminei concluindo... Prosear, como a gente fala. Terminei E concluindo... como é que foi a infância no Ceará? A infância no Ceará foi só o primeiro ano da minha vida, porque o meu pai era agricultor em Milhã e minha mãe extensionista da ANCAR, que equivale O que mais... é extensionista para quem está... Extensionista é aquela pessoa que vai junto ao agricultor familiar prestar orientações de como conseguir crédito, como conseguir uma melhor plantação. E aí terminou que meu pai se engraçou pela extensionista, né? Cearense mala! Casaram e vieram para Campo Maior. E a minha infância... De cara? De cara. Porque o meu avô, em Campo Maior, era magarefe. Vendia carne no mercado. E ele morreu naquela ponte do Genipapo, atropelado. E aí a minha mãe voltou para Campo Maior e meu pai veio junto. E me trouxe com Aí um não ano tinha de como idade, não. a cabecinha chata, né? E trouxe o filhinho. Diz que tem a brincadeira da cabeça chata, né? O cara fica batendo assim. Como é que fala? Não, é melhor não falar. Não, é melhor não. Melhor não falar. Mas tem também a da cabecinha estreita, né? Eu que sei bate qual no é lado, essa aí. né? Também tem a cabecinha de piauiense que a gente não pode Também, falar. Coloca nos comentários aí que a gente vai entender. Aí, professor, sua infância em Campo Maior. Campo Maior. E lá deu uma melhorada, um pouquinho de vida? Deu porque a gente saiu daquele agreste do sertão mesmo brabo do Ceará, que é ali Milhã, Senador Pompeu. E o meu pai virou comerciante em Campo Maior, tornou-se professor, fez pedagogia. Um cara que trabalhava na roça. Na roça. Me lembro do meu pai sendo aprovado, Elton, no vestibular. Eu com 4 anos de idade, meu pai aprovado no vestibular na Federal. E olha como era a rotina aqui. Meu pai pegava todo dia o ônibus 5 da tarde em Campo Maior com a minha mãe, vinha para a Federal fazer o curso e voltava de madrugada para Campo Maior. E como diz a história, é uma labuta, né? A força do conhecimento, né, velho? Tornou-se pedagogo. O primeiro emprego do meu pai foi bedel do Colégio Estadual de Campo Maior. E terminou diretor da escola. Campo Maior, para quem não conhece, é uma cidade emblemática do nosso estado. Sim. Né, que tem a Batalha do Genipapo. Terra de Heróis. Terra de Heróis. Inclusive está sendo rodados filmes séries para o Amazon Prime. E o Whindersson está prometendo. Ele vai fazer. Ele disse que vai gastar grana. Ele teve aqui? Teve aqui. Se comprometeu? Sim, mas ele já se comprometeu em rede social, inclusive, sobre isso. E aí a juventude, como é que você era um molecão como? Cara, eu fui aquele molecão criado naquele pé de serra de Campo Maior, só cabeça e orelha, né? Porque bem natural. Natural da estirpe. E vi aqui para Teresina, para o Colégio Agrícola, com 14 anos de idade, para fazer o segundo grau aqui, o ensino médio. Porque eu percebia já naquela época que eu tinha que vir para a capital para buscar a melhor oportunidade. Né? Quantos filhos? 4. 4 filhos. 4 filhos. E eu, o mais velho. Engraçado, as famílias cearenses, ela tem esse número de 4 filhos incrível, na maioria das vezes. Não é um negócio que chama muita atenção. Só que o meu avô com a minha avó tiveram 24 filhos. Hã? E meu pai foi o caçula, raspa de tacho. Seu avô e sua avó, 24 filhos. Porque filho no agreste do Piauí, do Ceará e do Maranhão é mão de obra. Quem é o trabalhador lá da zona rural, ter filho... E olha só, o meu avô e minha avó tiveram 24 filhos, dos quais apenas uma mulher, 23 homens. Pense. Puta que o pariu. Era um time de futebol com reserva, viu? Vem cá, ela começou a parir com quantos de uma anos? produção, 16 anos de idade, cara. E foi uma dentro da outra? Dentro da outra. Né? O velho era bom. Era 23 homens e uma mulher. Uma mulher. Incrível, produção, né? A todo vapor. Rapaz! Gente do céu! Nenhum mais deles está vivo hoje, né? Mas, enfim. Mas não tinha TV não, né? Não tinha TV. Né? E já pensou no lamparina, lampião, né? Todo mundo dorme cedo, se recolhe cedo, né? Engraçado, a gente pensa que não tem nada a ver, né, professor? Mas os sussurros que são gerados através de uma relação sexual, elas impactam diretamente no menino de 7. Com certeza. Não é? Um negócio meio louco. E tem um lance interessante. Eu vi uma vez uma entrevista de um médico baiano chamado Ocimar Coutinho, que ele dizia que a menstruação na mulher, que tu que é da área da saúde, é um fato da modernidade. Porque a mulher, na verdade, tem que se comportar, biologicamente falando, como a minha avó, né? Ou seja, ela menstrua a primeira vez engravida. Durante os 9 meses de gravidez não menstrua, enquanto a amamenta não menstrua também. Então a minha avó, como teve 24 filhos, não soube o que era menstruação na vida dela. Era emplacando um depois do outro. Por esse lado, não? Pois é. Então por isso que ele diz que as mulheres têm que tomar anticoncepcional para evitar a menstruação, né? Porque a menstruação é um fato da modernidade. E a minha avó vivenciou isso.
Minha avó praticamente não mexeu. Moderna, né? Também com 24 meninos, né, doutor? Aí quando é que você percebeu que a educação ia virar a sua vida? Cara, porque eu vivenciei isso em casa. O meu pai e minha mãe foram professores, né? Meu pai foi diretor de uma escola. Eu vivi isso no dia a dia, né? Ele se alfabetizou com quantos anos? Ele se alfabetizou aos 19 anos, fez o Mobral lá em Campo Maior, fez o curso normal em Campo Maior. Eu me lembro dele aprovado no vestibular de pedagogia. E para mim foi um exemplo. Meu pai é tudo que assim que eu tinha de referência de vencer pela educação. Ele te estimulava muito? Me estimulava e cobrava muito, né? O mais novo, né? Não, eu sou o mais velho. Perdão, o mais novo era o seu pai. Eu tinha que servir de exemplo para os outros. E o papai dizia assim, ó a rotina. Eu ia de manhã para a escola, voltava e tinha que ir para o mercado ajudar no comércio dele, no horário do almoço, que ele tinha que ir em casa almoçar. Quando eu voltava, eu tinha que fazer a tarefa. E aí a leitura eu tinha que ir para o quarto e não podia ficar no quarto calado. Eu tinha que ler em voz alta o livro para ele perceber que eu estava estudando. Você entende? Então, naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha videogame, a vida era essa. Era o físico do livro para você aprender e a vontade. E a vontade, Caramba, que loucura. Viajar através da leitura. E aí, quando eu comecei a ministrar aula de biologia... Você saca que essa metodologia aí ela é pancada. Ela é pica, velho. Muito boa. Ora, menino, como é que isso? Meio-dia. Bora lá. Menino, tu tá muito calado aí no quarto. Bora Quero correr. ouvir tua voz. Quero ouvir a sua voz. Mas é uma boa. Sim. A minha esposa, ela, para ajudar minha filha a entender o conteúdo da escola, ela teve que estudar tudo novamente para poder bater papo. Meio... Você revive toda aquela trajetória, né? É meio louco. É meio louco. Talvez a gente tenha hoje a geração... Talvez a gente tenha uma geração muito preparada tecnologicamente, mas talvez tenhamos hoje a geração mais despreparada para receber, não. Pois é. Esse é um problema que eu tenho verificado, porque eu tenho o meu filho mais velho tem 24 anos de idade. E o caçula do segundo casamento tem apenas 4 anos de idade. Uhum. E eu vivencio esse choque de gerações, porque as crianças e os adolescentes de hoje são pouco preparados para enfrentar não. E nós, pais, temos que tomar muito cuidado de não criarmos os filhos dentro de uma redoma, porque a vida aí fora é mais pancada do que alisamento. É cruel. É verdade. Só quem sabe é que... E aí, escola pública? Escola pública, desde a alfabetização até o doutorado. Sempre. Caramba. Né? Tudo público, nada privado. Né? Ou seja, talvez eu seja, e tantos outros colegas que eu tenho aqui no Piauí, o exemplo de que a escola pública funciona. Porque eu fiz a alfabetização em Campo Maior no patronato Nossa Senhora de Lourdes e terminei fazendo doutorado na Unifesp, que é uma das melhores universidades do mundo na minha área de formação. Qual é esse paralelo de querer e não querer? Porque o serviço público está aí. E muita gente coloca o dedo e diz que não vale, não presta, não funciona. O paralelo é de você ter foco e... Eu acho assim, que tem escolas públicas excepcionais, com a capacidade formativa maravilhosa, mas que ao longo dos anos foi sendo negligenciada pelo próprio poder público. Né? Eu não posso, por exemplo, comparar a escola pública que eu estudei na década de 70 com a escola pública de hoje. Eu acho que a da década de 70 era muito melhor. Até porque nós tínhamos pouquíssimas escolas privadas na década de 70. A iniciativa privada começou a explorar a educação a partir de 1996 com a LDB. Né? Mas na década de 70, pobre e rico tinham os filhos nas mesmas escolas. Era? Lá em Campo Maior, por exemplo, eu fui... patronato Nossa Senhora de Lourdes, Leopoldo Pacheco, Valdivino Tito. Eu estudava com o filho dos médicos, filho dos advogados, sempre na escola pública. Os referenciais no Piauí eram o Colégio das Irmãs e Diocesano. Mas fora isso, não tinha outras escolas. Hoje você tem muita escola. Muita né? escola. Muita escola. E a sua formação hoje, para chegar no doutorado, ela passa pelo quê e é o quê, para a gente entender? Bom, depois que eu entrei na universidade aqui no Piauí, na UFP, eu fiz odontologia, fiz biologia, mas eu sempre gostei da biologia pelo contato, Yeldson, com as pessoas. Tá? Eu cheguei a ministrar revisão no antigo centro de convenções para 1.000 estudantes. Né? Revisão de biologia. Então, sempre eu tive essa facilidade de falar em público, de me articular com as pessoas. E aí eu comecei a perceber, olha, vida de professor de cursinho, que só sabe quem... Você sabe que é dar 16 aulas, ministrar 16 aulas da mesma coisa no mesmo dia em 16 salas diferentes?
Até as piadas ficam iguais. É punk. Você tinha um programa, né, professor? Na televisão, se liga. tinha. Né? Mas Aqui- é punk, o cara tem que fazer muito, amar muito o que faz. Muito. Aí eu comecei a ficar cansado e eu comecei a perceber que aqui em Teresina começaram a surgir as faculdades privadas. Eu disse, olha, eu tenho que fazer uma especialização, um mestrado. E aí logo o resultado começou a vir porque eu ajudei a montar a Nova FAP. Eu trouxe o curso de biomedicina para a Nova FAP em 2006, me tornei coordenador de curso lá, gestor de lá. Foi um grande aprendizado para mim. E aí logo depois fiz o doutorado, passei no concurso da Federal e da Estadual. Aí saiu de lá? Aí saí de lá em 2013 e hoje eu sou dedicação exclusiva da Universidade Estadual. né? DE. Dedicação Mas exclusiva. você passou também pela FAP e pela Uninasal. Isso, eu né? estava conversando com ele, que eu tive um contato no Grupo Meu Norte com a Lívia e o Paulo, e terminei virando consultor da FAP, da Aliança, até em Apucarana, eu todo mês ia para aquela região. Caramba! Cidade maravilhosa. Mas olha o aquela que o ali, conhecimento faz, né? Ele... Demais. Eu estava dizendo aqui, uma semana eu estava na FAP aqui em Parnaíba, na outra semana eu estava em Apucarana, com meu amigo Fábio Miquelin, que era o diretor financeiro de lá, e que hoje está aqui no grupo, né? Então, E qual dentre todas essas, qual é a que mais te apaixonou? Porque sim. você foi fazendo essa evolução de especialidades, especializações e tal. Cara, assim, a ação talvez profissional mais apaixonante que eu tive foi a Universidade Estadual do Piauí e é a Universidade Estadual do Piauí. Porque eu tive o prazer de ser pró-reitor de lá durante 4 anos. E a Universidade Estadual do Piauí, ela tem de Parnaíba a Corrente. São 12 campi. E eu viajei esse estado do Piauí inteiro, conheci muito mais a fundo o meu estado, e isso, inclusive, resultou depois numa candidatura ao Senado em 2018, né? É verdade, a gente vai chegar lá. Virei político. Pois é, tem uma parada que você fala sobre a questão, quase ficou preso lá em Fortaleza no quartel, foi? Foi. Isso aí foi uma passagem engraçada, porque no auge da crise do governo Alberto Silva, quem me ouvir aqui for da época sabe disso, Alberto Silva foi um grande realizador no estado do Piauí. A Universidade Federal do Piauí foi idealizada por ele. Albertão. O Albertão, a Maternidade Evangelina Grandes Rosa. obras, grandes obras. Brincam aqui que se você tirar o que HGV. o HGV, tirar o que o Alberto Silva fez, acabou o estado. Não, Barca do Sal não, Denis. Bom, e aí houve um grande preço a ser pago pelo servidor público desse estado no segundo governo do Alberto Silva. O meu pai e minha mãe eram professores do estado e nós passamos 10 meses nesse estado com atraso de pagamento de salário. E Eldson, você imagina o que é uma família com um pai e uma mãe com seus rendimentos suspensos 10 meses, chegar em casa e ter 4 filhos para dar comida. É uma loucura, velho. Complicado, velho. Difícil, né? Né? Eu me lembro que a gente lá em casa jantava abóbora, girimum de leite com leite. Todo dia eu tava já ripunando com aquilo ali, não aguentava mais. E os teus pais começaram a procurar bico? Começaram a procurar bico e principalmente os amigos ajudando. Né? A gente passou por essa experiência. Né? E aí, nesse momento, eu passei no concurso de sargento do Exército. Como é? Concurso da ESA, eu virei milico. Tá? Chegando em O que é Fortaleza... milico? Militar, né? Tinha que bater continência e tal. Ah, entendi. E aí fui lá para a Escola de Formação de Sargento do Exército em Fortaleza. Né? Chegando lá, eu não me adaptei àquilo, cara. E aí eu assim, tinha sérios problemas com a minha militância, hoje chamada de esquerdopata, né? E aí um tenente me chamou assim, simpatizou comigo e disse, olha, cara, tu vai pegar um xadrez aqui, se tu continuar com essas posturas. Caserna e quartel é quartel, né? E aí ele me colocou dentro da agência do Banco do Brasil, do quartel. O Bolsonaro não estava no dia lá, Não estava no dia. E me colocou com a tarefa. Olha só, perguntou, quem é que sabe aqui datilografia? E meu pai tinha me forçado a fazer o curso de datilografia. E eu fui abrir as contas bancárias dos cadetes lá na época e passei um mês dentro do Banco do Brasil só na datilografia e escapei da cadeia. Porque se eu continuasse lá no meio da turma, eu ia para cadeia. Mas pediu para correr? Pedi para correr quando eu passei no vestibular de odontologia. Que aí começa essa história toda. Aí começa a minha história de professor. E eu pedi Imunologia, é isso mesmo? É. Imunologia. Que é Imunologia. fundamental hoje, né? Cara, foi assim... Olha, eu me lembro quando eu cursei imunologia na graduação, eu disse, ainda bem que nunca mais eu vou estudar essa porcaria. Tu falava. Falava. Imunologia. E depois fui fazer doutorado em imunologia. Eu desenvolvi uma vacina, né, no doutorado, contra calazar. Já ouviu falar calazar? Já? Calazar. É. Eu desenvolvi uma vacina contra o calazar canino, né?
Essa vacina, inclusive, nós pedimos a patente dela, né? Rendeu publicações nos Estados Unidos, na Europa. Conseguiu? Ainda não, está tramitando. Vai ficar milionário. Anos. Pra você ver, quando é uma pandemia mundial, eles aprovam em 6 meses. Você tá há 13 anos, cara. 13, Perdão, né? pandemia mundial é redundância. Pandemia. A pandemia do universo. E aí, quando vem essa pandemia, eu me lembro muito bem que em janeiro de 2020, ano passado, eu disse, essa epidemia de Wuhan já está com característica de pandemia. E a gente vai chegar nesse tema, mas eu quero entender como é que como foi lá para chegar a doutorado, esse estudo, o que tu passou, quais as pandemias que você estudou. E Eldson, aqui no Nordeste, no Piauí, nós dizemos que o Paulo Henrique nasceu com a bunda virada para a lua. Cara, eu sempre tive muita sorte, sempre, não posso reclamar. Quando eu cheguei na Nova FAP aqui, havia necessidade de que eu fizesse um mestrado, eu era especialista só à época. E eu mando um e-mail buscando vaga de mestrado em várias instituições, porque a dona da Nova FAP disse, se você conseguir um mestrado, eu te banco com a bolsa. Então era um baita incentivo. Tá? Porra. E aí, eis que aparece uma resposta em um dos e-mails. Uma professora da Unifesp, que estava desenvolvendo uma pesquisa de vacina contra calazar, vê o meu e-mail e, Piauí é um dos estados do Brasil que mais tem calazar. Aí me aparece um cara lá do Piauí que vai ter acesso a sangue de cães, sangue de seres humanos com a doença, para a gente fazer os ensaios pilotos aqui. Deu a cereja do bolo. Pronto. Aí ela perguntou, eu vou te mandar aqui o projeto, você vai dar uma olhada nele e vai me dizer se ele é factível ou não. Eu li o projeto 10 vezes, 100 vezes, não entendi porra nenhuma do projeto. Aí ela me manda a pergunta, e aí, dá para desenvolver? Eu digo 100%. Tô dentro. Tô dentro. Né? E o calazar moendo, né? E aí eu fui para lá, ralei muito, aprendi, né? Fiz meu mestrado com ela, doutorado com ela. Aprendeu muito, velho. Muito, caralho. Muito mesmo. E aí, assim, o que é que acontece? Eu cheguei a ter um convite para ir fazer pós-doutorado em Nova York ou em Paris. Porra. Aí eu disse, não, um jumentinho raciado lá de Campo Maior, já tá com doutorado aqui na Unifesp? Tá bom. Cara, eu me arrependo demais de não ter ido. Sério? Sério. Porque eu poderia tá no outro nível hoje. O cara fala assim, essa parte de imunização, né, e tal, é só vacina. Não, tem muita coisa que isso reflete, né? Ó, tem uma imunização que a gente nem saca que ela existe. Sabe qual é? É a doença. Eu peguei Covid ano passado, antes da vacinação. Ao pegar a doença, eu me imunizei naturalmente contra a doença. Entendeu? E é muito louco, né? Eu tô com uma parada agora, eu tô com, acho que é o quarto médico que eu vou, que começaram a aparecer umas feridinhas na barriga e na perna. E eu digo... Ih, que os feridinhos, ó. Não, era tipo... Um negócio, não era ferida, era tipo um carocinho, coçava muito e tal, e eu corri e não tinha nada. E aí é uma síndrome que dá de estresse, cara. Que loucura. Cara, nossos sistemas são todos integrados. De você não dormir direito, de muito job, de muito trabalho. Muita rotina. E o corpo... responde. Que loucura, a somatização... Com a falta de vitaminas. É a somatização do teu estresse repercutindo fisicamente em você. Agora eu tô tomando 12 comprimidos de vitamina por dia. Eu já tô olhando para uns caroços. Amanhã eu nem vou, não. Ei, professor, me explique. Vamos começar agora a entrar nesse tema tão polêmico e tão importante, né? Vamos sim. Como é que foi quando você começou a enxergar lá atrás, né, no início ainda, que aquilo poderia mudar o mundo nesse aspecto negativo, principalmente, né, de muita gente morrendo e tal. Disse, caramba, isso aí vai dar o que falar. Mas isso vai prejudicar muita gente. Como diz lá aquela música do TikTok, vai dar merda, né? Cara, com a formação da gente, a gente é treinado para ver as coisas, né? Epidemia, por definição, é quando uma doença surge e ela se espalha de forma descontrolada, mas localmente. Por exemplo, Teresina pode ter uma epidemia de gripe, por exemplo. Quando essa epidemia, que é uma doença descontrolada, começa a se espalhar por vários países, vários continentes, ela vira uma pandemia. Cara, quando foi em janeiro, eu olhei para a situação, eu já tinha um canal do YouTube. Eu vou abrir um parêntese aqui. Vamos falar de pandemias que já aconteceram que a turma de hoje não conhece. Tranquilo. Muito tempo atrás. Para mim, a mais emblemática é a varíola.
Explica o que é que ela fez no mundo. Por quê? Porque a varíola, desde o Egito Antigo, já existia. É um vírus que ataca o sistema da pessoa e que gera bolhas. Essas bolhas explodem como se fosse uma catapora mais violenta, generalizada no corpo inteiro, dá infecção e a pessoa morre. A Europa vivia um surto de varíola muito grande no século XVIII. E aí um médico britânico chamado Edward Jenner teve uma sacada. Ele observou que mulheres que ordenhavam vacas com varíola, porque tem varíola bovina e varíola humana. Aí que eu não sabia. Tem. Quando a mulher ordenhava as tetas feridas das vacas, de alguma forma ela se protegia. E ela não pegava a varíola da vaca e nem pegava a varíola humana. Olha aí. E nos arredores de Londres, naquela época, era comum a fama de mulheres que ordenhavam vacas eram resistentes à varíola. Ele disse, aí tem alguma coisa. Então, o que foi que o médico fez? Ele pegou secreção com pus de teta de vaca, injetou no menino de 8 anos de idade. O menino deu febre. O pus, velho? O pus. O menino ficou velho, ficou molinho e tal, mas ele antes aquecia o pus para matar os germes. Certo. E aí o menino não pegava varíola. Aí depois ele pegou secreção humana e injetou no mesmo garotinho. O garotinho não pegou varíola. Foi aí inventada a vacina. Vacina vem do latim vactinha, que reporta a vaca. Porque foi criada a partir de secreção de vaca. Porra! Olha aí. Que Que experiência, né? Isso é conhecimento, cara. Entendeu? Conhecimento. Então, quer dizer, a palavra vacina é o derivado da primeira experiência da primeira vacina inventada por Edward Jenner a partir de secreções de vaca. E adivinha o que é que chamaram o Jenner na época? Charlatão, picareta, os próprios colegas médicos. E depois que o método dele foi disseminado após a morte dele, ele virou o pai da imunologia e a vacina de varíola, que foi a primeira inventada, é a responsável pela erradicação da varíola do planeta. É a única doença que a vacina conseguiu erradicar do planeta. Se fosse hoje, era fake news. Era fake news. Era. Aqui na Zona Norte nós tivemos uma epidemia, mas foi de papeira. Papeira não ficava... Cara, vírus é um negócio muito louco. Aí foi evoluindo. Qual foi a segunda maior? Aí foi evoluindo. Ó. Papeira, esse comentário lá da B, velho. Cara, nós tivemos peste negra na Idade Média, ainda hoje tem peste negra na zona rural do Brasil. Nós tivemos a gripe espanhola no início do século XX, que matou milhões de pessoas, que é esse hoje H1N1. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Me dá uma caneta aí. Naquela região mais fria, na Europa mais fria, isso era muito mais forte, né? Por conta do vírus que... Porque o vírus ele tem uma característica. Ele só se reproduz dentro das células. Se eu tiver Covid e espirrar aqui na mesa, por exemplo... e ninguém entrar em contato com a secreção minha, em algumas horas morre. E quanto mais frio, o vírus sobrevive mais no ambiente, entendeu? Certo. Então, normalmente, regiões mais quentes, e aí foi uma das primeiras fakes. Que foi fake news. Mas eu tô te perguntando antes, né? Porque não tinha tanta mutação, esse vírus. Os vírus acabavam não circulando no mundo como na pressa de hoje. Aí você tocou num ponto importantíssimo, porque hoje o cara trabalha numa multinacional que tem uma filial na China, ele pega Covid lá, no outro dia ele tá aqui no Brasil. E naquela época não tinha avião, era navio, né? Navio, 6 meses no mar. Quais são os episódios, por exemplo, de pandemias de vírus em navios por todo o mundo que você lembra, que você estudou assim, que foram marcantes, por exemplo? Por vírus chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro, pelo Porto do Rio de Janeiro. É o primeiro? É o primeiro registro aqui de uma virose que chegou até nós, né? Foi a gripe espanhola. O que a literatura fala sobre isso? A literatura fala que, na verdade, esse aglomerado de pessoas é que gera essa transmissão acelerada das doenças, né? Hoje, a aglomeração é muito maior do que no século passado. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado com a aglomeração, né? Ainda tem gente que não acredita que isso não vai. Não acredito, e eu venho insistindo num ponto aqui já desde o ano passado. Escola. Para que local de maior aglomeração que escola? Você conhece? Nós vamos debater bem isso aqui hoje, de perguntas sobre isso. Bom, então a gente encerra esse período da sua vida e aí você chega nas redes sociais. Isso. E que é muito foda porque a procura por conteúdo, eu dei uma pesquisada esses dias, que a maior procura por conteúdo sobre Covid-19, é claro que por conta da pandemia, mas ainda, né? Mas havia há um ano e meio atrás, nos últimos 7 meses, uma busca imensa no Google, foi o campeão disparado. Com certeza. Né, de conhecer o vírus. Então você viu isso através da televisão naquela época ainda. Você não tinha canal? Não tinha canal. Na verdade, a história de eu ter virado youtuber, ter virado TikToker, né?
foi o fato de eu ter sido candidato em 2018 ao Senado. E aí, quando terminou a eleição, eu disse, poxa, eu tenho que... Mas o que te motivou, eu? Mas qual é a ferramenta que eu iria usar, Yeldson, para manter o contato com os meus eleitores? Rede social. Tá? Né? Aí eu pensei, não, vou criar um canal do YouTube. Comecei. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu disse, poxa, peraí. Aqui tem uma coisa que eu sei, que eu domino, eu estudei isso e que eu posso ajudar as pessoas. Eu comecei a postar vídeos no YouTube sobre Covid-19, no TikTok, e a coisa bombou, entendeu? Você teve quantos votos? Eu tive 27.477 mas é votos. muito voto, pô. Cara, pra quem foi fazer a primeira campanha da vida. Você tinha grana? Não tinha grana. Eu gastei 15 mil reais numa campanha de Senado. Para senador. Pra Por senador. qual partido? Era Pelo PT? Não, era pela Rede de Sustentabilidade. Pelo Centrão, né? Mas quase que eu ganho do Marcelo Castro. É verdade, quase. E aí você criou o canal... Primeiro foi do YouTube? Primeiro foi do YouTube. Já tinha Instagram? Já tinha Instagram. Agora o do TikTok foi a maior experiência, porque eu tenho o TikTok há 3 meses e estou com 60 mil seguidores. Tem vídeo 60, já tem quase... De curtidas? De curtidas, 680 mil curtidas. É, muita coisa, velho. Tem vídeo de 1.300.000 visualizações. E falando disso. E falando disso. Qual foi a máscara mesmo que você chegou aqui? Qual foi a cor? Daqui, ó. O próximo entrevistado adora a cor dessa marca, o Gaete. Cara, tem um vídeo lá no TikTok com essa máscara aqui que ele fez história. E aí, quando é que você viu, professor, que essa pandemia ia mexer com o mundo inteiro, pela sua expertise, pelo conhecimento? Eu vi no dia 26 de janeiro de 2020. E isso está registrado no meu canal do YouTube, que eu tenho um vídeo que eu chamo a atenção do Mandetta, que era o ministro de saúde à época, chama a atenção do Weintraub, o louco Weintraub. Você gravou um vídeo para eles? Gravei um vídeo chamando a atenção deles. E chamando a atenção do Paulo Guedes. Eu disse, olha, lá em Wuhan está havendo uma epidemia, isso dia 26 de janeiro, que está virando, assumindo características de pandemia. É necessário adotar planos de contingenciamento. A OMS só foi divulgar a pandemia dia 11 de março. Tem um delay aí de... 2 meses. 2 meses antes eu alertava, se o Brasil naquela época tivesse adotado plano de contingenciamento, de monitorar aeroportos, portos, fronteiras, a gente tinha ganho mais tempo para poder esperar as vacinas. A estratégia era essa. Nova Zelândia. Nova Zelândia fez isso, você diz, mas a Nova Zelândia é uma ilha, é fácil isolar. Mas o Vietnã, o Vietnã é um país do tamanho do Maranhão, a área territorial do Maranhão. Faz 1.600 quilômetros de fronteira terrestre com a China, que foi o epicentro da pandemia. E o Vietnã tem 60 mortos por Covid-19. Ele bloqueou tudo. Seguiu a ciência. Adotou máscaras, evitou aglomeração. E detalhe, o Vietnã não tem nem 0,5% da população vacinada. Porra! Nem 0,5%. Ou seja, é um país que se disciplinou a enfrentar a crise. Se nós tivéssemos feito isso aqui ou algo próximo a isso, e aí eu chamo a atenção de um grande epidemiologista que o Brasil tem, que é o Dr. Pedro Alau, ex-reitor da Universidade de Pelotas, ele tem um modelo matemático que ele mostra que se o Brasil tivesse adotado precocemente medidas restritivas, nós teríamos poupado 400 mil vidas a essa altura. Por exemplo, os Estados Unidos, se você migra na época da pandemia, no início, mesmo com o negacionismo ainda do Trump, né, de não acreditar muito, ele determinou na época, acredito que tenha sido, me perdoe se eu estiver errado, mas acho que foi isso. E se você migrava, por exemplo, do estado da Flórida para Nova York, para você entrar, era exigido o teste. Era. Por exemplo, imagina eu sair do Piauí para o Maranhão. Para entrar lá, eu tinha que estar negativado. E o Trump era um puta negacionista, mas ele teve essa sacada e outra. O Trump ainda fez o seguinte: adquirir de forma antecipada as vacinas da Pfizer. 1 bilhão e 200 milhões de doses. É 4 vezes o necessário a vacinar toda a população americana. Donald Trump. E aqui nós ficamos titubeando. Não, é vacina que vai causar mutação, vai criar rabo de jacaré. Pelo amor de Deus. É por isso que a minha posição é esquerdopata. O que é esquerdopata? O que é ser esquerdopata? Cara, teve uma pergunta no TikTok, eu defendendo essas questões, aí uma pessoa diz assim, só pode ser petista. Porque o cara vai falar isso agora, ele vai botar aqui embaixo. Aí eu fiz um vídeo... Você é um petista, filha da puta. Aí eu fiz um vídeo e eu digo, olha, eu uso blusa vermelha, eu uso máscara vermelha, meus armários são vermelhos em casa. Eu não sou petista, não. Você pode até me chamar de esquerdopata, de canhoto, mas não vai me chamar de petista porque eu não sou petista. Né? Eu sou filiado hoje ao PSB, ao Partido Socialista do Wilson Brasileiro. Martins. Do Wilson Martins, meu colega.
né? 40. É. E o ano que vem, possivelmente, estarei candidato aqui no Piauí. Olha. Aí você não é petista, cara? Não, nunca fui filiado ao PT. Eu fui filiado à Rede de Sustentabilidade. Mas votou, né? Votei. Todas as eleições de presidente de 2000, não, do Collor de Mello pra cá, eu votei no PT sempre. E não é petista. E não sou petista. Tá bom. É brincadeira, hein? Só não tava na E sigla. eu ainda brinquei. Eu digo, olha, se o ano que vem a disputa no segundo turno for Bolsonaro e Lula, adivinha quem eu vou votar? No Bolsonaro. Nunca. Velho, qual foi o maior erro, professor, qual foi o maior erro que o Brasil cometeu através do seu presidente? Cara, eu estava comentando isso com os meninos. Se Deus tivesse me dado a oportunidade de ser o Bolsonaro, olha só, olha o desafio. Se eu sou o Bolsonaro, Vamos longe não, se você está ao lado dele para aconselhá-lo. eu ia dar uma de doido pior do que ele. Porque diz que remédio para doido é um doido e meio. E qual seria? Né? Cara, o Bolsonaro ele teve uma grande oportunidade de se firmar como um líder mundial. Ele teve uma grande oportunidade de, defendendo o que ele pensa, anular a esquerda brasileira, se ele tivesse assumido a coordenação da pandemia, acreditando na ciência. Tenho certeza que nenhum governador, nenhum prefeito ia peitar o Bolsonaro se naquele momento que eu alertei, ele chama de seguinte, olha, peraí, está vindo uma ameaça global, externa, eu quero aqui reunir os maiores cientistas do Butantan, da Unifesp, da Fiocruz e quero encontrar uma solução. E quero me articular com vocês, governadores, para que essas ações sejam articuladas, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Cara, ele tinha cravado um nome na história como um grande líder que defendeu o povo do Brasil contra uma ameaça. Faltou assessoria. Faltou. Ele teria, eu não sei como é que vai funcionar nas próximas eleições, mas ele teria garantido o espaço dele para uma reeleição muito forte? No primeiro turno, o Bolsonaro estaria hoje batendo os recordes de popularidade que o Lula teve no final do mandato dele, não tem a menor dúvida. Ele estaria sendo um exemplo mundial, mas ele optou pelo outro lado. Ele optou pela negação, ele optou por expor as pessoas. Vários são os vídeos que circulam na internet, ele andando de jet ski no Lago Paranoá, dizendo, não, é uma gripezinha, todo mundo vai ter que pegar. Cara, aquele Osmar Terra... Mas quem foi que levou essa parada pra ele? Que Osmar Terra. O que é imunidade de rebanho? Cara, a imunidade de rebanho é a imunidade coletiva. Ou seja, quando a maior parte da população tem anticorpos e células de defesa contra um agente infeccioso como esse coronavírus, o vírus bate em ti, tu tem defesa, ele não sobrevive. Ele não vai passar para outra pessoa através de ti. Então, você cria barreiras na população. E aí um deputado federal chamado Osmar Terra, que é médico, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul. Esse cara tem vários vídeos, pesquisa no YouTube, ele na Jovem Pan dizendo, não vai morrer mais do que 1.000 pessoas de Covid-19 no Brasil. Todo mundo tem que pegar. Esse negócio de isolar, deixar a economia para depois, olha o que foi que deu, cara. Ou seja, a ciência, Yeltsin, ela não tem pressa. Mas me explica como é que o cara é médico e não acredita. Negacionismo. Cara, hoje eu vou levar ao ar 18 horas um vídeo de um médico dizendo que quem toma a vacina pode sofrer uma mutação no DNA e passar para gerações seguintes. Existe esse tipo de coisa. Então, às vezes, as pessoas têm que acreditar na ciência. A ciência, ela tem o seu tempo. Gente como eu, como outros colegas, dedicam uma vida a estudar isso. A gente, para publicar, tem que fazer uma pesquisa, mandar para um colega avaliar. O colega vai avaliar, vai fazer críticas. Ninguém está disposto a colocar o nome no lixo por conta de negação. Agora nós vamos entrar nas polêmicas exclusivo que o senhor Johnny. Exclusivo! Kit. Esse kit, velho. Kit Covid. Vou até tomar aqui. Você quer um brinde? Vou até tomar aqui uma para poder me preparar. Vamos lá. Kit Covid. Funciona ou não funciona? Claro que não. O coquetel. Claro que não. Como é que fala? É a pré... O pré-tratamento. Um dos vídeos que me fez ganhar grandes seguidores no TikTok, eu começo o vídeo mais ou menos assim. Eu digo assim, você é médico? Você é infectologista? Você é microbiologista? Você é imunologista? Então não defenda tratamento precoce, kit Covid, porque você não tem informação para isso. Tá? Aí eu começo a explicar. A hidroxicloroquina e a cloroquina são drogas excepcionais que a ciência já testou e já comprovou a eficácia contra a malária. Só que malária é causada por um protozoário. E protozoário é uma célula. Então, quando você está com malária, vá aqui na Amazônia, pega a malária e toma cloroquina, aquela cloroquina
vai dificultar o transporte de íons na membrana do protozoário, que é uma célula, e ele vai morrer com isso. Só que vírus não é célula. Vírus é um agregado de moléculas, vírus não tem metabolismo. Como é que cloroquina vai atuar sobre o vírus? Aqui, professor, quem foi que colocou cloroquina nessa história, hidroxicloroquina, pelo que você viu? Cara, foi um pesquisador francês. O cara fez um ensaio, que não era um ensaio adequado, em laboratório, e viu que numa cultura de células exposta à cloroquina, o vírus não conseguia infectar grande quantidade de células. Só que aquilo que acontece numa plaquinha de vidro não é o mesmo que acontece no nosso corpo com a dinâmica dos nossos sistemas. Aí quando transfere para o corpo, a resposta não é a Quem mesma. foi o desgramado que foi falar isso para o presidente? Pois é, eu acho que foi o Osmar Terra. Então, hidroxicloroquina... Comprovado, não funciona. A ciência já provou que não é nem que não seja eficaz, é que é ineficaz mesmo. Aí tem aquele discurso, por que não fizeram pré-tratamento contra a Covid? Os prefeitos não queriam, os governadores... Aí veio a segunda, depois da cloroquina, da hidróxilo, veio... me lembrem aí... Veio a ivermectina. Ivermectina. Aí veio a Anitta. A Anitta que os caras morreram de ganhar dinheiro. Morreram, tá? Depois se descobriu que o laboratório que produz a ivermectina faturou 1000% a mais nesse ano de pandemia do que na média, né? Então quer dizer... Para que serve a ivermectina e a Anitta? A ivermectina é um vermífugo e é um carrapaticida. Você dá ivermectina para cachorro que tem carrapato e pulga. Como é? É isso. E aí, de repente, tentaram associar a ivermectina com uma droga antiviral. Bom, só se você pegar e observar o patrasmente, como diz a história, uma virose que recentemente incomodou a humanidade e que até hoje incomoda, AIDS. Certo. E, Eldson, quanto se investiu em pesquisa, em tecnologia, em 30, 40 anos que o HIV está circulando entre a gente, para a gente ter um tratamento para AIDS? Muito tempo. Cara, nem tempo. Vacina ainda tem. Se você for contar as drogas que atuam bem contra vírus, você conta no dedo de uma mão. Na verdade, você trata a virose como? É tratando o sintoma da virose. Porque as drogas antivirais são muito raras, são muito difíceis de obter por uma razão, para ser bem simplório para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Uma droga para matar um vírus, já que o vírus é um parasita intracelular, ela tem que entrar no teu corpo, entrar na tua célula, matar o vírus dentro dela e não afetar a tua célula. É muito complexo. E então, para chegar a esse nível, o investimento é altíssimo, muitos anos de pesquisa. A Pfizer está agora anunciando uma droga que pode ter um efeito, sim. O FDA está analisando. Tá? Contra a AIDS. Contra a Covid. Contra a Covid. Um segundo, né? Que é um pré-tratamento. Então, assim, eu acho que o que a ciência preconizou foi, gente, calma. Vamos ficar em casa no primeiro momento, vamos entender o que é que está acontecendo. Depois vamos evitar a aglomeração, vamos usar máscara. Pois é, quando eu perdi um cunhado, né? E quando eu via evitar aglomeração, não ter contato, eu particularmente preferi seguir a ciência, né? O que estava acontecendo no mundo inteiro. De fato, para quem defende que fecha o comércio, mas não cancela o transporte público. Fecha o comércio, fecham as festas, mas não fecha o banco. É complicado. Não é assim? Esse foi o discurso. É bastante complicado. E que gerou ódio de ambas as partes. Isso das prioridades, né? Mas o que eu penso assim é que a estratégia... Pois é, para a gente entender o porquê isso. A estratégia deveria ter sido a seguinte. Em janeiro do ano passado, o Brasil deveria ter feito um trabalho... Olha, eu me lembro, na época do governo Lula. Eu estava voltando de Buenos Aires para o Brasil e estava tendo um surto mundial de SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave. E aí, dentro do avião, a aeromoça entregava um questionário para a gente responder. Tá com dor de garganta? Tá sentindo febre? Dependendo do que você respondia, você era colocado em quarentena. Tá? Então tinha que ter sido feito algo parecido para que a gente retardasse a circulação do vírus, porque era uma questão de tempo você ter teste de diagnóstico, você ter vacina, você compreender melhor a doença. Olha, quantas pessoas perderam a vida porque se achava que a questão principal era colocar no respirador. Tá? E depois a medicina foi compreendendo que o que causava a falta de ar era uma tempestade de citocinas. E o que é isso? A resposta imunológica exagerada. Então tinha que colocar... O corpo dá tilt. Dá tilt. Então a medicina demorou 2, 3 meses para entender que
O Yeldson pegou Covid e está começando a desenvolver uma síndrome respiratória grave, entra com anti-inflamatório, tá certo? E o anti-inflamatório corticoide vai diminuir essa explosão de citocina em seu corpo e você vai começar a controlar a doença, entendeu? Então, quer dizer, levou tempo para entender isso. E o que a ciência pedia era, fica um pouquinho em casa, segura um pouco a onda, até a gente compreender melhor e poder salvar mais vidas. A OMS mais acertou do que errou? Eu acho que ela errou. Errou? Eu acho que ela errou. A OMS, ao declarar a pandemia só no dia 11 de março de 2020, teve um delay aí que repercutiu num espalhamento maior do vírus, porque em janeiro o vírus já estava na Europa. Lembra? Espanha, Itália, o drama que foi na Itália, Reino Unido, chegou nos Estados Unidos e estava chegando no Brasil, já América do Sul. Portugal e Itália foram os principais polos, né, no início ali. Itália foi um drama, cara. Um drama, população mais velha, né? Muita gente morrendo, aquela questão de corpos se acumulando nos apartamentos e o sistema funerário sem poder dar vazão. Tá, total. Professor, por que os caras, por exemplo, a gente tava 14 dias, 12, 14 dias. Quando tava no 7º dia, o cara tava... Beleza. De boa, tá tranquilo, vou passar por isso. A doença tem 3 fases. Você contraiu o coronavírus, eu senti isso na pele e eu, inclusive, fiz 3 vídeos relatando o que eu estava sentindo para as pessoas. Segue o professor aí, hein? Segue aí. Aí, olha só. Primeira semana é o período infeccioso. Você pegou o vírus e o vírus está se multiplicando em teu corpo. Só que ele precisa chegar numa quantidade tal para começar a causar sintoma em você. Isso dura quantos dias? Mais ou menos 7 dias. 7 dias. É a primeira semana. Aí eu peguei Covid, fiz o teste, deu positivo, de boa em casa, tomando até um vinhozinho em casa, eu disse, rapaz, tô de boa. Meu amigo, quando chegou no 10º dia, eu comecei a acordar 4 da manhã, com calafrio, febre, me tremendo todo e falta de ar. É angustiante. Eu tive 20% só de comprometimento pulmonar, mas é angustiante. É muito louco. Meu pai, ele teve 82%. Olha só. Meu cunhado morreu. E eu tinha muito, mas idade muito. Do teu cunhado? Meu cunhado tinha 42 anos. Caralho, muito novo. Ele entrou e disse para a esposa que ia morrer. Caralho. Deixou 2 meninos lindos, cara. De lascar. Ele achava que não tinha diabetes, não tinha doença nenhuma, ele era um cara pré-diabetes. Ele tinha uma diabetes tipo 2, alguma coisa nesse sentido, enfim. E a gente fala muito sobre vacina e sobre tratamentos hoje. A primeira pergunta que chega quando você para em qualquer lugar, se você sentar numa mesa de bar, como a gente está aqui, o cara fala assim, esse vírus foi criado. Não, quem criou o vírus foi a China para acabar com os Estados Unidos, para acabar com o mundo, para ter o monopólio da parada todinha. Comprar tudo. O vírus foi criado? Cara, é o seguinte, quando você manipula geneticamente um vírus, uma bactéria, para transformar aquilo numa arma biológica, você deixa uma impressão digital naquele material genético. É como se você pegasse uma arma, uma .40, para matar alguém, e por mais que você limpe, você vacila, deixa lá a tua impressão digital e o perito encontra, tá? Então, se esse vírus fosse manipulado geneticamente, fosse uma arma biológica, né, vários cientistas do mundo já teriam descoberto o rastro de alteração genética desse vírus e teriam descoberto. O que se entende hoje, o que é mais aceito, é o seguinte, o nome do fenômeno é transbordamento zoonótico. Ou seja, de tanto se conviver com o animal silvestre e alterar o ambiente natural do animal silvestre, o animal silvestre convive com o ser humano, passa para o ser humano o agente infeccioso e como a gente é o primeiro contato que tem com ele, se ferra. Vou te dar um exemplo. Primeiro ciclo econômico do Brasil, pau-brasil. O português chegou aqui em 1500 e lascou o pau a derrubar a Mata Atlântica. Tirou o habitat natural de um inseto chamado barbeiro. O inseto chamado barbeiro migrou para a cidade e encontrou casebre de palha, pau a pique e começou a picar as pessoas. Ao invés de picar tatu, cutia, gambá, começou a picar as pessoas e, através das fezes, passou para as pessoas doença de Chagas. O fenômeno que fez a doença de Chagas, de ser uma doença de tatu, cutia, gambá, preá, macaco, passar do ambiente silvestre para o ambiente urbano, é o mesmo fenômeno que fez o coronavírus passar dos morcegos ferradura, no nordeste da China, para os seres humanos. Então ele não foi criado? Não foi criado. Não foi criado. Até o que se sabe hoje, os estudos apontam. Mas vamos lá. A gente até hoje não tem, por exemplo, uma vacina para AIDS. Não tem, mas já está sendo desenvolvida. Mas está com quanto tempo? É porque é o seguinte... Sim, só concluindo. A gente tem quanto tempo do vírus da AIDS já no mundo? Há mais de 40 anos. 40 anos. A gente está com o coronavírus há
2 anos. 2 anos. Esse é o atual coronavírus, E o por que SARS-CoV-2. não tem vacina para AIDS e tem vacina para corona? Vamos lá. Primeiro ponto. O vírus HIV, ele é um vírus da categoria dos retrovírus que tem um material genético formado por 2 fitas de RNA. Certo. O coronavírus atual tem apenas uma fita de RNA, ou seja, ele é mais simples, tá? Segundo ponto. Quem diz que a vacina para a Covid-19 foi desenvolvida em apenas 1 ano, não conhece a dinâmica da imunologia. Porque lá em 2002, houve uma doença causada por um outro coronavírus primo desse atual, chamado SARS, e a ciência começou a desenvolver vacina para SARS em 2002. A base tecnológica das atuais vacinas já tem 20 anos, Eldson. Você está me dizendo que a vacina do coronavírus foi Já feita em 2002? Começou a ser feita em 2002. Caralho. E aí, quando o coronavírus chegou, disse: peraí, esse cara é da mesma família do de 2002. Muda pouca coisa, vamos só fazer ajustes. E diante da emergência, foi criada a vacina rapidamente. Então, as pessoas têm que entender que essas vacinas levaram 20 anos para serem construídas. Né? E dizer assim que essas vacinas elas são seguras, são eficazes. Cara, ó, FDA nos Estados Unidos, Agência Europeia, a Anvisa aqui, extremamente rigorosa, chancelaram essas vacinas. Elas são eficazes. Elas estão salvando vida. Analise só. Quantos por cento do brasileiro já tem a primeira dose? 70, né? A segunda dose? 50. Bom, há quanto tempo nós estamos com o número de casos de morte em queda no Brasil? Há várias semanas. Hoje, quando a gente está gravando, está 100 e pouco. Então, isso é a prova quase que inequívoca de que o avançar da vacinação tem diminuído a circulação do vírus e tem diminuído o número de casos e o número de morte. Então, a gente vai passando de passo a passo, né? Temas polêmicos, por exemplo. Quais os tipos de vacinas que a gente tem disponível? Eu mesmo fiquei com muito medo de perder a minha vida, porque, enfim, eu tenho um leque de gente que... E a minha vida mesmo tava com medo de morrer pra caralho. E acabei tomando da Johnson, né, que foi uma dose Eu tomei única. da Pfizer. Me deu uma reação foda. Parece um coice de jumento. É muito foda. Por que cara? Eu não entendo. Por que um é só uma dose e outra são 2 doses? Eu tomei, detalhe, professor. Deixa eu contar essa parada que é massa. A gente tomou meio-dia, eu viajei para tomar essa vacina e tomei meio-dia mais ou menos. E aí, 6 horas da tarde, eu sou fodão, pô. Não senti nada. Vou tomar um vinho. Não. Não. Aí, cara, quando deu... E eu tinha que apresentar o programa de longe, acordando às 4 da manhã de outro lugar. Quando deu meia-noite, o pandemônio, meu amigo. Pegou, foi um coice. Moço, dor no corpo, febre, um calafrio desgraçado. Era com febre e suando. Eu fiquei assim... Cara, a vacina... Eu vou morrer. Olha, vacina boa é aquela que tá no braço. Por quê? Em que pese elas terem... a Coronavac tem eficácia de 50,3%. A outra tem eficácia de 90%. 95%. Tá? Mas se você pegar todas elas, protegem contra Covid grave e morte quase 100% das vezes. Então, assim, entre você tomar uma vacina e estar quase 100% protegido de ter uma forma grave e morrer, qualquer uma delas é boa. Agora, eu sou fã mesmo, sabe de quem é? Coronavac. Sério? Por quê? Ela é o feijão com arroz das vacinas. Ela é a vacina, aquela vacina que eu te falei no início aqui do bate-papo, do cara lá do século XVIII contra a varíola das tetas de vaca, a tecnologia é a da Coronavac. E qual é? É a tecnologia de um vírus inativado. Você pega o próprio coronavírus, inativa com temperatura e produtos químicos, e coloca aquilo no corpo. Aí o corpo pega o vírus morto e diz, porra, vou produzir aqui anticorpo e tal, e se defende. É o feijão com arroz das vacinas. Por exemplo, a Coronavac ela resolve a mesma coisa que a Pfizer? Resolve. O que acontece é que a Coronavac ela tem uma baixa eficácia para proteger contra a infecção Covid as pessoas acima de 60 anos de idade. Tá? Mas mesmo se eu tenho, por exemplo, 70 anos de idade, tomei Coronavac e peguei Covid, cara, eu vou estar mais de 90% das vezes protegido de ter uma forma grave da doença. Então eu vou ter uma dor de garganta, uma moleza no corpo, mas não vou para o hospital. Não vai morrer. Não vou morrer. Tá? Outras vacinas, você tomou, por exemplo, a Janssen. A vacina da Janssen é uma puta sacada. Ela é uma vacina de uma dose só. Aí você pergunta, por que ela é dose única e as outras são 2 doses, né? É porque tem um segredo aí na história. Quando o cara desenvolve a vacina, ele mistura a vacina com um produto chamado adjuvante. E há vários tipos de adjuvante.
O adjuvante é uma substância que vai facilitar a resposta imune, vai ajudar o corpo a produzir a resposta. Os caras da Johnson & Johnson encontraram uma combinação de adjuvante que se mostrou muito eficaz nos testes e não revelo para ninguém. É o segredo deles. E ela é muito foda, Ela né? é Contra muito o todo, né? Contra... Ela é muito boa. É verdade. Eu não sei, eu tô perguntando pela minha ignorância e nesse aspecto. Inclusive, tem relatos que ela até meio que não deixa com que você acabe contraindo a própria doença. Sim, ela tem uma altíssima proteção para você, uma vez que tomou a vacina, você entra em contato com o vírus e não desenvolve a doença, tá? Então ela é muito foda. E por que ela causa esse efeito tão forte? É porque é o seguinte, na verdade, quando a vacina ela é muito boa, ela tem uma capacidade de proteção muito intensa, ela vai estimular uma resposta imunológica muito forte. E produzir anticorpo é proteína. Produzir célula de defesa, isso gasta o quê? Energia. E você se debilita para isso. Então quer dizer que o cara disse, eu tomei a vacina, passei mal, essa é a vacina. Essa é a vacina. Qual foi o melhor ministro? O melhor ministro da saúde? Foi o Mandetta ou foi o outro aí? Cara, eu acho que o Mandetta... Ele vai dizer que foi o Marcelo Castro. Eu acho que o Mandetta, ele foi muito político enquanto ministro, mas ele tinha um apoio técnico muito bom da Anvisa, né? Mas ele poderia ter sido mais incisivo. Talvez ele não foi mais incisivo porque ele sabia que ia causar ciumeira no Bolsonaro, como causou e foi demitido, né? Mas, cara, o Brasil é um caso único de você estar numa pandemia com troca de 4, 5 ministros da saúde. Pois é, e a gente tem uma expertise muito forte sobre vacinas, né, professor? Cara, você tem uma rede de 28 mil postos de vacinação do SUS no Brasil. O Brasil é conhecido no mundo inteiro sobre isso, né? Sobre isso, ó, se você pegar, analisa os números. O Brasil diariamente está imunizando 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Tá? Em campanhas passadas contra H1N1, o Brasil chegou a imunizar 10 milhões de pessoas em um único dia. 5 vezes mais. Então falta vacina. Se o Brasil tivesse adquirido um estoque de vacina antecipado... Se ele tivesse adquirido aquele primeiro lote da Pfizer... Nós estaríamos, a essa altura, com 100% da população imunizada. Quantas mortes? Possivelmente nós estaríamos aí, eu acredito muito, no Pedro Alau, com 200 mil mortes. 400 mil mortes a menos. Se isso não for genocídio, eu não sei o que é. E quem é o Bolsonaro para você como estudioso? Cara, o Bolsonaro, para mim, é um cara que caiu de paraquedas no Palácio do Planalto a partir de uma conjuntura que foi criada de revolta. Se você observar toda essa retórica de combate à corrupção, isso faz parte da nossa história. Jânio Quadros, qual foi a campanha dele? A campanha da vassoura. Vou varrer a corrupção. Olha o que foi que deu. Renunciou com 1 ano e depois houve um golpe militar. Tá? Collor de Mello era o caçador de quê? De marajás. Tá? Foi eleito com essa bandeira de combater a corrupção, combater os marajás. Depois se descobriu que ele próprio estava envolvido em tudo e sofreu impeachment. Né? Então, o Bolsonaro... ele é uma pessoa... Vai passar pelo Lula. Mas o Lula é um cara que construiu uma história muito bonita. O senhor é petista, professor? Eu não sou petista, não, mas eu gosto do Lula. Mas e o mensalão, professor? O mensalão foram histórias criadas aí que precisam ser melhor explicadas. A Dilma! A Dilma é uma vítima. A Dilma é uma vítima da incapacidade de articulação política dela. Ela mesmo, né? Porque ela ficou refém desse mesmo centrão que está hoje apoiando o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro caiu de paraquedas nessa história, na sua opinião? Para mim, caiu de paraquedas. Estava preparado intelectualmente? Porque ele tem uma legião absurda, né? O Bolsonaro, eu acho que ele não reúne as condições cognitivas e intelectuais para gerir nem um síndico, nem um apartamento, nem um prédio de apartamento. Isso é forte. Ei, peraí. Mas Desculpa. É só para ouvir e seguir. Eu não votaria nele para síndico no meu prédio, porque certamente a cisterna ia entupir e a piscina ia ficar sem tratamento de água, entendeu? Qual é a gestão que o Bolsonaro faz do Brasil hoje? Nenhuma. Ele cria crises, uma atrás da outra. E se você observar, isso aí entrando um pouco mesmo na política, na economia, Yeldson, quando estoura aquela história lá da empresa do Paulo Guedes lá nas Ilhas Britânicas, tal, o cara bota 10 milhões de dólares aí, o dólar tá aumentando. Mas vamos lá, ele não comprou a vacina? Cara, ele comprou a vacina depois de muita pressão. Qual foi o grande elemento, o divisor de águas, dele largar a hidroxicloroquina? É bom demais. E se abraçar com a vacina. O divisor de água foi o Dória.
Se o Dória não tivesse trazido a vacina, como ele chama, né, ele estaria ainda hoje insistindo em dar cloroquina para Ema. Você acredita nisso? Acredito nisso. Antes de o Kilson fazer a próxima pergunta, eu tenho uma curiosidade, de verdade, agora falando muito sério. Você acha que em algum momento o Bolsonaro quis voltar desse rumo que ele estava? De assim, ele entender que, porra, não, é a ciência mesmo, é isso aqui. Olha, porque teve uma hora que ele usou a máscara, né? Tá, falando bem sério, eu acho que o Bolsonaro, ele tem um gabinete que o orienta a assumir essa postura, tá? No sentido de que ele mantém com essa postura cerca de 25% do eleitorado fidelizado a ele. E isso o garante no segundo turno, tá? Então, em algum momento, um cientista político ligado a ele, alguns dizem que é o Steve Bannon, né? Defendido, cara, mantém essa posição firme que tu vai garantir esses 25% e tu tá no segundo turno com a canetinha cheia na mão para ser o presidente. Entendeu? Então você acha que é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Bolsonaro acertou quando decidiu o auxílio emergencial? Errou. Feio. E eu explico por quê. Por quê, professor? Porque é o seguinte... 600? Primeiro... Não, é 400, pô. Era 600. Se a gente recapitular, ele propôs 200. Foi. O Congresso insistiu para ficar em 600. E agora, ele vem com essa conversa do Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família, porque no Brasil não foge à regra da história. Quando, por exemplo, Xerxes, né, imperador persa, conquista um outro país, ele manda quebrar todos os monumentos que lembravam o anterior. Você tem que apagar a imagem do outro. Aqui um governador vai eleito, ele manda pintar de preto as placas que o governador anterior inaugurou as obras. Então, é preciso, no ano de eleição, acabar a principal marca do PT, que era o Bolsa Família, que completou 18 anos, e criar uma nova marca ligada ao bolsonarismo, que é o Auxílio Brasil. Detalhe, o Bolsa Família, ele é gerido, entre aspas, no sentido de que as famílias são inseridas pelo município. E Eldson, quem é que melhor conhece a realidade das pessoas que o município? Ninguém. Total. Aí o que é que o Auxílio Brasil faz? Traz a coordenação disso para Brasília. Inclusive, quem vai ser o coordenador é o Ciro Nogueira, piauiense. Ele é que vai ter a chave do cofre do Auxílio Brasil. Foi o que eu li na imprensa. Quer dizer que quem vai ter a chave do cofre do Auxílio Brasil de R$400 é o Ciro Nogueira. É o ministro da Casa Civil. Então, quer dizer, quando você centraliza um auxílio, que na verdade é um programa de assistência social importante, que tira as pessoas da miséria, você centraliza em Brasília, você dá uma ferramenta política de peso na sucessão. Professor, quem manda mais no Brasil hoje? É o Bolsonaro ou o Ciro Nogueira? É o Ciro Nogueira, com certeza. Meu presidente, eterno presidente do River. É ele que manda? Ele que manda. O cara é o dono do Centrão, é quem manda lá, quem dá as cartas bonitinho, né? Você acha que a partir de agora até ao final da eleição, todo o planejamento é dele, exclusivo dele? Não, eu não diria que é exclusivo dele, mas eu acho que o Ciro Nogueira... Ele da equipe dele. Eu acho que o Ciro Nogueira é um cara que tem um peso político muito grande, falando bem sério. É um senador eleito com quase 1 milhão de votos aqui no estado do Piauí. Foi eleito, inclusive, na base do atual governador Wellington Dias, depois rompeu com ele, mas é um cara que se articula muito bem. É um cara... É a prova, né? É a prova disso. É a prova, né? é a prova. Eu perdi um time aqui de uma coisa que eu ia perguntar. Perdi um time ainda sobre a pandemia. Bom, vamos fazer perguntas pontuais, né? Pra gente estar fechando. Quando acaba a pandemia? Aqui no Brasil... Principalmente. Eu acho que ela já está acabando. Eu, inclusive, já soltei também. Eu estou fazendo comercial aqui, mexendo no meu canal. Pode fazer. Direto. Como é o nome do seu canal e do TikTok? Aqui tem vai aparecer, mas... Tem um comunicador fantástico aqui, além de você, que é o Silas Freire. Muito forte. Muito forte. E o Silas Freire tinha um negócio. Conversa. Por meu canal, Conversa do PH. Bacana. Bacana, Conversa bem fácil. do PH. Conversa do PH. Falo sobre política, economia, Covid, enfim. Então, lá no meu canal... Eu já esculhamba muito, não é? Muito. Cara... Os haters. Os haters. Então, eu acho que a pandemia, em alguns países, ela já está assumindo características de endemia. Ou seja, os números estão ficando constantes. Né? Isso significa o quê? Que de uma doença descontrolada, espalhada pelo mundo, ela vai se tornar uma doença onde os números de casos se repetem ano após ano. Então, eu acho que a evolução da pandemia de Covid-19 é transformar-se numa endemia. Aqui no Brasil, já a partir do próximo ano, eu acredito que a gente vai ter essa estabilização de casos. Vai ficar ali 30 mil casos, 40 mil casos por ano,
2.000, 3.000 mortes, talvez, dependendo do ritmo Anual. anual. Por exemplo, hoje a gente bateu quase 100, né? No que a gente está gravando aqui. Você acha que vai ser essa média por muito tempo? Vai ser por algum tempo e eu acredito que nós vamos ter que tomar doses de reforço da vacina, tipo H1N1. O Butantan, inclusive, trabalha uma vacina híbrida, uma vacina conjugada, que você, ao mesmo tempo, quando é picado, toma a vacina de H1N1 e a vacina de Covid. Ela vai ser conjunta. Conjunta. Você acredita nisso? Acredito nisso. Estamos nos aproximando disso, Graças se Deus a Deus. quiser, Graças a né, Deus, Kilson né? Johnny? Graças Se a quiser. Deus, e não foi às custas do tratamento precoce, foi às custas da ciência. Para fechar, por que a Sputnik não vingou? A Sputnik não vingou porque ela não conseguiu demonstrar, através do laboratório que a representava no Brasil para a Anvisa, por meio dos relatórios, toda a documentação que a Anvisa... A professora não funciona em outros países? Funciona. Tem quantos hoje? A Argentina usa Sputnik, a Rússia, a Indonésia usa Sputnik, a Mas Turquia... vamos lá. O cara que vai estar assistindo vai dizer, mas a Rússia fechou as portas novamente. Fechou. Mas eu te pergunto, é por conta da vacina ou de quem não quis vacinar? Negação, quem não quis vacinar. A Rússia tem 31% da população vacinada e 50% dizem que não toma vacina nem Sputnik, nem da Pfizer, nem a Pau. Resultado, a negação tomou conta de lá e lá a variante Delta originou uma Delta Plus, uma variante AY42. Essa variante está se espalhando muito rapidamente e agora os russos que disseram que não iam se vacinar já querem se vacinar. Então, uma pergunta acho que é interessante a gente fazer, por exemplo, a gente fala sobre variações e mutações do vírus. A gente fala de Delta, fala entre outras. Tá. Né? Uhum. E há um start muito grande no mundo de quando se cria e diz sim, eu vou morrer. O cara vacinado. Certo. Né? Uhum. De 0 a 10, a chance de quem está vacinado de ser infectado e morrer por uma mutação, uma variante. É difícil cravar um número, mas o que é que a ciência até hoje sabe? Você que está vacinado com a Janssen, eu que estou vacinado com a AstraZeneca, tu está vacinado com o quê? Com a Pfizer. Com a Pfizer. Né? Nós vacinados, a chance da gente contrair qualquer variante, a Delta, a Gama, a Alfa, é mínima. E uma vez que a gente contrai, a gente pode até contrair uma segunda vez, desenvolver Covid, mas ela vai ser muito, muito branda e a gente provavelmente não vai se hospitalizar e não vai morrer disso. Eu não tô conseguindo engravidar. Será engravidar uma pessoa, minha esposa, novamente? Será que é a questão da fertilização aí? É porque tem gente que tá falando que se o cara tomar vacina, causa problema de fertilidade. Cara, tem muita fake. Eu acho que talvez eu tenha conseguido avançar no TikTok, no YouTube, em função do combate a essas fakes. Tem história de você coloca uma moeda e a moeda prega, tá? Umas coisas sem pé e nem cabeça. Isso não tem estudo científico nenhum. Não tem estudo científico nenhum. O que se sabe, o que a ciência defende tome a vacina, tome as doses de reforço. Nada de quando negacionismo. for chamado. Eu vou além agora. Tomei a vacina, posso virar jacaré? Nunca. Né? Só se você botar uma fantasia de jacaré no Halloween e sair nadando na piscina da sua casa. Aí eu virei Aí jacaré. 2, tomei a vacina e tô propenso a pegar AIDS. Nunca. Eu acho que talvez aí tem um viés sexual, porque você lembra que a primeira-dama tomou a vacina lá em Nova York, né? Então, de repente, o presidente vem, a primeira-dama tomou a vacina, né? E quem toma a vacina pode pegar AIDS. Será que o presidente está usando camisinha quando transa com a primeira-dama? Então, Mas vem, eu não acredito que o presidente não consiga acreditar cara, nisso. é uma loucura isso aí. Será que tem alguém ali falando e passando esses dados para ele? Cara, eu não sei. Às vezes eu acho que ele dá uma surtada. A gente tá vindo agora, o Facebook suspendeu, o Instagram suspendeu. O YouTube. Agora o YouTube com suspensão de uma semana. Não há. Ele pegou um dado de um portal. Ele vai pro Twitch, vai agora pra buia, pode ter certeza. Então, e eu não tenho, assim, eu sou muito, nesse aspecto, eu deixo muito as coisas andarem, né? Eu só fico perplexo às vezes de ter uma situação de completa e extrema ciência que tem dado certo no mundo inteiro, gente não tá morrendo. O Brasil é prova disso. O Boris Johnson zombou da Covid, pegou, quase que morre, tomou a vacina e depois serviu de exemplo pro mundo. Cara, é o que eu venho dizendo, se o Bolsonaro tivesse se abraçado com a ciência o ano passado, ele era um líder. Esse corte vai render muito, seu. Acredito muito que esse corte vai viralizar muito aqui, porque é uma frase muito forte. Eu não tinha visto alguém falar sobre disso nesse aspecto. Mas é bem isso, ó. Vamos fazer um exercício
um exercício mental de dizer assim, voltar no tempo e nós temos um presidente Bolsonaro que, poxa, tudo que a ciência falou eu estou acreditando, eu vou defender, é isso aqui. Qual era a situação que o Brasil estaria hoje? E ele, em termos de popularidade, reconhecido no mundo inteiro. O cara vai para a ONU defender cloroquina que o mundo científico... Para fechar, atenção, exclusivo que o senhor Jones. Exclusivo. Professor, o senhor vota, tem lá, segundo turno, Dória e Bolsonaro. Agora você me lascou. Me lascou em banda. Tá? Mas é assim, por tudo que eu acredito... Lembrando que o senhor não é petista, né? Mas olha, por tudo que eu vivenciei de 2018 para cá na política partidária, qualquer que seja o candidato que esteja no segundo turno o ano que vem contra o Bolsonaro, eu estarei com ele. Então você votaria no Dória? Votaria no Dória. Votaria no Dória. Lula e Bolsonaro? Lula sem pensar. Muito bom. Sem pensar. Lula e Dória? Lula. Ciro e Bolsonaro? Ciro. Ciro e Dória? Ciro. Ciro? Ciro e Lula? Lula. Peraí, mano. E não é petista? Cara, olha, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Eu acho massa a gente levar a política dessa forma, sabe? Brincando. Brincadeira, né? Se divertindo, até porque nós vivemos numa democracia. Eu achava que você vinha, inclusive, de camisa vermelha hoje. Ele que você não veio. Você acha que o kit gay será implantado com o Lula ganhando? Olha, eu acho que a gente tem que respeitar a questão da orientação das pessoas, da diversidade política, religiosa, né? Eu acho que o Brasil é um país tão miscigenado, é um país de uma cultura tão diversa para a gente estar particularizando as coisas, né? E eu acho que assim, que mesmo que o Lula volte e não ganhe, eu acho que ele terá dado um grande exemplo, porque, poxa, olha, nós temos que avaliar com muita frieza. O Lula foi chamado de ladrão, o Lula foi preso, teve a oportunidade de ir fora do país, disse que não ia, ficou preso, disse que ia provar que o Moro estava mentindo, o Moro está escrachado pela própria justiça, ou seja, tudo que o Lula disse de quando ele foi preso para cá, ocorreu. Exclusivo que o senhor Jones. Exclusivo, hein? Vou guardar esse... Eita! Vamos lá. Percentual. Quem ganha a eleição com quanto, quem perde com quanto? Eu acho que vai haver segundo turno, pela pouca experiência que eu tenho, porque nunca um candidato, ou quase nunca um candidato que parte muito na frente como o Lula, consegue manter isso até o final. Eu acho que o Lula está no segundo turno, tá? E acho que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. Acho. Eu acho que o segundo turno... Mas você falou durante a entrevista aqui que ele mantém um percentual que garante... Mas ele está muito queimado, ele vai precisar de fazer muito Mas vem com 600 agora por mês. Vem. Mas eu acho assim, o meu palpite é que o segundo turno possivelmente será Lula e quem a centro-direita articular. O Dória, o Eduardo Leite. E se for pro segundo turno, Bolsonaro e Moro? Sem mágoas. Rapaz. Sem mágoas. Olha, sem mágoas. Sem mágoas. Eu peço asilo político em algum lugar. Vai embora daqui, né? Vai embora! Professor, mais uma vez, divulgue suas redes sociais, por favor. Gente, quem quiser me seguir, eu respeito muito a opinião de todo mundo. Do bolsonarista aí, ó, já segue! Vou até botar o óculos. No YouTube é o Conversa do PH. Dá pra colocar aqui, Denis, ou não? E o TikTok é o @prof_Paulo Henrique. Olha aí. No Instagram é arroba... Não, no YouTube é o Conversa do PH. Certo. Pode botar que você Conversa. É homenagem ao Silas Freire. Silas. E no TikTok, que é a mais recente, é @prof_Paulo Henrique. @prof_Paulo Henrique. Tudo junto. No TikTok. Já tem Kawaii? Não tem o Kawaii. Eu tô atrasado, olha tá lá. vendo? Olha aí, ó. Pense. Pô, já tem 10 mil inscritos. Ó, eu falo de vulcão, tá vendo aí, ó? Olha, a vacina contra a Covid causa AIDS, já tá lá. Tá já vendo? tá lá, já tá batendo os 1000 views, ó. Já tá chegando. Não causa, né? Não causa. Não causa. É louco. Meu irmão, obrigado pelo bate-papo. Espero que você Valeu, tenha gostado, professor. Yes. Gostou da experiência, cara? Cara, eu aprendi muito aqui com aqui vocês. Aqui é um confessionário, sabe? Aprendi bastante. Já tô aqui de olho em algumas coisas. Vai fazer um podcast. PH Podcast. Mas quanto melhor, quanto mais, melhor.
para disseminação de informação boa. Mas é muito importante porque também é uma forma da gente socializar. Como a gente viu aqui, que eu fiz a minha formação toda da alfabetização ao doutorado na escola pública, eu acho que é uma obrigação essa devolutiva à sociedade. Sem sombra de desse dúvidas. conhecimento. Sem sombra de porque dúvidas. A sociedade bancou os meus estudos com seus impostos. Você, inclusive. É bacana, é verdade. Legal. Já ativa o sininho, deixa aquele like, comenta, se inscreve no nosso canal secundário, que é o Meio Norte Mais. Também a gente tem o canal de Shots. Olha aí. Né, que é um canal específico no YouTube que você pode ver trechos especiais. Nós também temos as nossas plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfim, muitas outras. Amazon Music também, estamos lá, firme e forte. E também no nosso canal de cortes, que vai estar aqui no link da descrição. Pedir uma coisa, aproveita, já maratona o próximo aí, que tá muito bacana, ok? E é o fera. E é o de fera, gente. Viu? Tamo junto. E é o Cast. E o dólar queimando. Valeu. Valeu, gente.